Abra comigo em Jó no capítulo 1, e versículos 21 e 22. É o livro que antecede o livro de Salmos. E nós vamos encontrar ali no capítulo 1, versículos 21 e 22, o relato de Jó. E diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, o fato dele perseverar e dele não atribuir nada disso a Deus, ele não pecou com os seus lábios. Então, nesse sentido, paciência aqui, meus irmãos, todas as vezes que vocês lerem essa passagem, paciência aqui deve ser entendida como perseverança. E não é uma paciência passiva ali, uma paciência inerte que fica esperando o tempo passar, mas é perseverança em meio às aflições. E é isso que Deus requer de nós. E ainda no Jó, no capítulo 16, nós encontramos aqui várias frases de Jó demonstrando a sua perseverança. Ó. Jó capítulo 16, versículo 19. Ó. Ele diz assim, ó, já agora sabei que a minha testemunha está nos céus e nas alturas quem advoga a minha causa. Então essa frase aqui de Jó denota a perseverança, a confiança que ele tinha em Deus. Ele sabia, eu sei que diante de todas essas acusações que vocês estão fazendo contra mim aí, a minha testemunha está nos céus. Eu sei quem é o meu advogado, quem está cuidando de mim. E no verso 25 do capítulo 19, ele diz mais aqui, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele sabia que o Redentor dele, no caso Deus, ele vivia, ele estava vivo e por isso ele confiava. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Aquele que vai me redimir de todas as minhas aflições, ele vive. Ele não está morto, ele não está inerte, mas ele está olhando e ele está analisando tudo o que está acontecendo. Desta forma eu já posso concluir aqui com duas aplicações ao nosso texto mais aqui. Ao decorrer aqui do nosso estudo eu fui dando algumas aplicações rápidas aqui. E duas principais, paciência, meus irmãos, é o primeiro aqui que eu quero salientar com vocês. Paciência é uma virtude que ela deve ser cultivada em nossas vidas, pois é ela que nos leva à perseverança. É ela que vai nos levar a perseverar. Mesmo em meio a lutas e adversidades, quando nós estamos pacientes, confiando no poder de Deus, perseverantes, ali nós vamos perseverar. Então, e o que é que nos leva à perseverança? É essa esperança bendita da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aqui no capítulo 1 de Tiago o que ele nos diz aqui. Ó. Capítulo 1, versículos 2 até o 4 de Tiago. Ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E essa paciência, meus irmãos, essa perseverança, como eu já salientei aqui para vocês, ela não vem de nós. É uma perseverança que Deus coloca em nós, é um dom que Deus coloca em nós. Abre em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E ali está dito isso. Ó. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 10. E diz assim, ó, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, que aqui é perseverança, essa palavra aqui, ó, fortificar e fundamentar. Então, quem é que vai nos firmar, fortificar,
aperfeiçoar e fundamentar. É Deus. Então o fato de nós cairmos no pecado, nos levantarmos, pedirmos perdão a Deus, cometermos nossos erros, o fato de nós conseguirmos nos levantar não é por causa de nossa força e de nossa muita sabedoria ou conhecimento da palavra, mas é porque Deus derrama a sua graça irresistível sobre nós. Nós temos um termo muito equivocado que nós usamos quando uma pessoa faz a sua confissão de fé. Às vezes nós temos o costume de dizer: o fulano aceitou a Jesus. Mas a pergunta é: de quem foi a aceitação? Será que fui eu que aceitei a Jesus ou será que foi ele que me catou lá no charco de lodo do pecado e me trouxe até a sua presença? Será que de fato fui eu que aceitei ou foi ele que me trouxe? Porque a Bíblia diz que aquele que vir a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai trouxer, de modo nenhum eu lançarei fora. Então foi Deus quem nos pegou no charco de lodo, derramou a sua graça irresistível sobre nós, nos atraiu e nos trouxe até a sua presença. E isso é uma atitude unicamente de Deus. Então, desta forma, não é sinergista, não é algo aí que tem coparticipação do homem, não, é algo monergista, aonde só Deus trabalha, onde só Deus age, aonde Deus abre o entendimento do ser humano, aonde Deus atrai ele. Você não fez nada para aceitar a Cristo de fato. Quem te aceitou ali na cruz do Calvário foi Ele. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. E desta forma, você é um eleito, um escolhido de Deus. E desta forma, a escolha ocorreu desde antes da fundação do mundo. Não foi você que escolheu servir a Deus. Porque nós já vimos em outros estudos que o coração do homem, o desígnio do coração do homem é continuamente mau. E se não houver uma intervenção do Espírito Santo, o ser humano sempre vai correr no lado oposto. O ser humano não tem condições de aceitar a Cristo por sua própria vontade. Se Deus não derramar a sua graça e a sua misericórdia e o atraí-lo, ele não vai chegar à presença de Deus. Ele sempre vai escolher o lado oposto. Ele sempre vai correr. Então, essa paciência e essa perseverança vem de Deus. E isso é uma doutrina que nós chamamos aí de perseverança dos santos. E quando eu falo de perseverança dos santos, o que isso quer dizer? Uma vez salvo, sempre salvo. Tem alguns irmãos de algumas igrejas que têm o costume de dizer: o fulano caiu da graça. Não existe cair da graça. Se ele caiu da graça é porque ele nunca esteve na graça. Porque se ele estivesse na graça, ali a graça iria sustentá-lo. Então esse sustento, essa perseverança, ela vem de Deus. Não vem de mim, não vem de nenhum ser humano aqui da face desta terra. Essa é uma doutrina que foi abordada por Judas. Aqui no versículo, deixe-me ver, no versículo 1 de Judas, olha o que ele diz aqui, em sua breve saudação. Preste atenção no que Judas diz aqui. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago que nós estamos estudando aqui. Aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Então ele usou 3 termos aqui. Chamados, amados e guardados. Aquele que ele chama, ele ama. E aquele que ele ama, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar. Então aquele que ele chama, ele já escolheu. E aquele que ele chamou, ele vai sustentar. Então fica mais ou menos assim, uma vez salvo, sempre salvo. Não há como cair da graça. Pois quem ele escolhe, ele chama. E quem ele chama, ele vai fazer o quê? Ele vai sustentar. Então o sustento na fé, essa perseverança, ela vem de Deus.